Olá pessoal, vamos dar início a mais uma aula do nosso curso de macroeconomia para Day Trade. Hoje iremos falar um pouco mais profundo sobre a relação entre câmbio e juros. Primeiramente, eu gostaria de pedir que quem não é inscrito no canal se inscreva, dê o like e também se inscreva lá no canal do Telegram para ter acesso a esses materiais que eu dou a aula e alguma notícia, alguma coisa assim do gênero que eu posto lá, tá? O link do canal do Telegram está aqui na descrição do vídeo. Então vamos lá. Para começar a nossa análise da relação de juros e câmbio, eu vou começar fazendo uma análise de fluxos mesmo, ou seja, da atratividade de capital, né? Quando a gente tem a ideia do seguinte: se um país paga mais juros do que o outro, a tendência é o capital migrar para o país que paga melhor, tá? Então a gente começa com esse pensamento que um país que paga mais juros, mais retorno, tende a trazer uma migração de capital. E essa migração de capital traz fluxos de moeda estrangeira no mercado nacional e assim, por uma maior oferta de moeda estrangeira, a moeda nacional tende a valorizar. Então, para o nosso caso, seria o equivalente a dizer que haverá uma maior oferta de dólares com a elevação da nossa taxa de juros e o nosso real tende a valorizar, ou seja, a taxa de câmbio tende a cair, o dólar tende a cair. Tudo bem. Existe uma teoria no mercado de que existe uma taxa de câmbio que equilibra o mercado cambial e o mercado monetário. Tá? Essa taxa de câmbio é uma taxa de equilíbrio e ela tem que satisfazer a condição de paridade de taxa de juros. E aqui a gente tem que ter muito cuidado, porque essa taxa de equilíbrio, ela, no geral, é a própria taxa que está sendo negociada naquele dia. E não, isso aqui é mais uma questão conceitual, tá? Não se trata necessariamente de que calcular essa taxa aqui vale dar uma vantagem a mais, mas compreender exatamente como funciona o mecanismo do mercado é que vai realmente lhe fazer ter uma melhor percepção de como as coisas funcionam, tá? Então essa é a condição de paridade de taxa de juros, que eu já até comentei em aulas passadas, diz o seguinte, que a minha taxa doméstica será igual à minha taxa estrangeira mais a variação cambial. Isso aqui é a minha taxa futura esperada e aqui é a minha taxa presente de câmbio, certo? Bom, se eu remanejar essa equação, eu chego a essa daqui, que diz que a minha taxa presente de câmbio é igual à minha taxa esperada futura, dividido por a diferença das taxas de juros interna e externa, mas esqueça isso aqui, que isso aqui é para a próxima aula. Isso aqui é quando eu vou falar de cupom cambial e fraude de cupom cambial. Bom, vamos começar analisando isso aqui. Isso aqui é o diferencial de juros, ou seja, a diferença entre os juros nacional e os juros internacional. Vamos tomar por base os juros americanos. Bem, a gente tem que entender que essa parte aqui todinha dessa equação, se ela aumenta, dado que a minha expectativa de câmbio futuro é constante, logo eu terei o quê? Teria uma queda na minha taxa presente de câmbio. Se ela diminui, eu terei um aumento da minha taxa presente de câmbio. Tá? Vamos começar por essa análise. Bem, para que esse diferencial aumente e a minha taxa caia, automaticamente a minha taxa interna ela tem que subir para que isso aqui aconteça. Ou a minha taxa externa tem que cair, certo? E para que esse diferencial ele diminua, a minha taxa interna ela tem o quê? Que cair, ou a minha taxa externa ela tem que subir. Então, primeiramente a gente tem que entender isso, que daqui a gente já tira o entendimento. Por que quando o Banco Central brasileiro ele sobe os juros, o nosso câmbio tende a valorizar,
E por que que quando o Banco Central dos Estados Unidos eleva juros, o nosso câmbio tende a desvalorizar? Aqui a gente já consegue ter essa percepção, tá? E aqui a gente pode ir para um gráfico. O que esse gráfico nos mostra? Ele nos mostra o seguinte: a taxa de câmbio pelos juros domésticos. Vamos por Selic. Certo? A gente avalia aqui uma taxa de câmbio a uns juros, vamos dizer, de 5, certo? É maior que uma taxa de câmbio a uns juros de 8. E essa seria a taxa de câmbio que equilibra o mercado de câmbio, ou seja, que traz o equilíbrio de retornos pela condição de paridade de taxa de juros. Muito bem. No entanto, quando ocorre um aumento da taxa de juros externa, essa curva de rendimentos em dólares, ou seja, o que é essa curva de rendimentos em dólares? É o retorno que eu terei em reais aplicando em títulos externos. Se eu tenho um aumento do meu ganho internacional, automaticamente essa curva vai se deslocar para cá e a minha taxa de câmbio para o mesmo juro, dado que o meu juro nacional fica constante, ela tem que depreciar, certo? Para o quê? Para que a condição de paridade de taxa de juros se mantenha, certo? Então, dado que a taxa de juros externa ela sobe e a minha taxa permanece constante, ou seja, que se esse diferencial ele diminui, certo? Esse diferencial diminui, eu vou ter o quê? Um aumento da minha taxa de câmbio, uma depreciação da minha moeda nacional. E o reverso também. Se o meu juros externo eles caem, ou seja, o que é isso? Esse diferencial aumenta, toda a minha curva de rendimento ela se desloca para a esquerda. E automaticamente, para um mesmo nível de juros, podemos ver aqui, por exemplo, na taxa 2, dado que a minha taxa é constante, eu terei uma taxa de câmbio ainda menor. A minha moeda nacional vai se valorizar ainda mais. Tá? Então, isso aqui a gente observa a primeira ideia em termos de fluxos, né, de saída e entrada de capitais em busca de maiores rendimentos, a gente pode observar por essa relação. Tá? Claro, eu já falei um pouco de como funciona a relação também com o DI e o cupom cambial, mas aqui a gente já está falando de um ponto de vista anterior aos derivativos, um ponto de vista estrutural do mercado. Depois, na próxima aula, a gente fala como isso entra na questão do DI e do cupom cambial. Bom, vamos continuar. A taxa de juros que a gente tem, ela tem que equilibrar a nossa taxa de juros nacional, o mercado cambial e o mercado monetário. O que é o mercado monetário? É o mercado de moeda, vamos dizer assim, o mercado onde a gente pega dinheiro, o mercado da oferta de dinheiro interno, tá? Tudo bem. Aqui é a minha a minha oferta real de moeda. O que seria isso? A minha base monetária dividido pelos meus preços, meu índice de preço nacional, certo? Que seria basicamente o quanto de moeda real eu teria que precisar ofertar. E aqui é a minha curva de demanda por moeda. A minha demanda por moeda, ela vai depender de quê? Da minha taxa de juros e da minha produção, do meu PIB ou do meu produto nacional líquido. Bom, vamos lá. A gente pode avaliar o quê? Que a minha demanda por moeda real, ou seja, a minha demanda por reais, ela aumenta quando a taxa de juros cai. Então as pessoas vão procurar demandar mais moeda se a minha taxa de juros cair, a minha taxa de juros nacional.
ou seja, esse valor, que a minha curva de demanda ela vai fazer isso aqui, certo? Ele tende a subir quando a gente tem uma diminuição aí para cá, certo? Bom, por quê? Porque a atratividade dos ativos não monetários que pagam menos atraentes de serem mantidos, ou seja, uma queda, certo? Na taxa de juros, torna os ativos que pagam juros menos atraentes de serem mantidos, os títulos, né? E um aumento da taxa de juros, ele vai diminuir a demanda por moeda. Exemplo daqui, se eu aumento a minha taxa de juros, a minha demanda por moeda ela vem para cá. Ela diminui dentro desse padrão aqui. Ok. Outra coisa que é importante avaliar é o seguinte. Se a minha produção aumenta, então, anterior. Se o meu juros, certo? Ele aumenta, a minha demanda por moeda real diminui. Ok? Se o meu juros cai, a minha demanda por moeda real aumenta. Além disso, se a minha produção ela sobe, a minha demanda por moeda ela aumenta. E se a minha produção cai, a minha demanda por moeda cai. Ok? E esse aumento da produção, ele ocasiona o quê? Um deslocamento da minha demanda, da minha curva de demanda. Esse deslocamento, automaticamente, como você pode ver aqui, ele provoca o quê? Um aumento da minha taxa de juros. Então, a gente vai avaliar o quê? Que o aumento da produção tenderá a levar o quê? A um aumento dos juros. Tá? Dado que a minha oferta por moeda continue constante. Tá? Muito bem. Há também que se avaliar o seguinte, que se a minha oferta, certo? Se os meus preços aumentam, certo? A gente tenderá também a ter deslocamentos na minha demanda real por moeda, tá? Mas aqui a gente não vai entrar nesse quesito. Vamos continuar aqui só focando nessa outra parte. Então, é importante avaliar o quê? Que o aumento da produção vai deslocar os juros. E esse deslocamento dos juros, para manter o mercado monetário em equilíbrio e o mercado cambial em equilíbrio, ele vai o quê? Causar uma valorização da moeda nacional, certo? Então, é por isso que a gente consegue avaliar que um aumento da nossa produção, do nosso produto, né, do nosso PIB, ele leva ao quê? A um aumento, a uma valorização da taxa de câmbio via aumento de juros. Então, aqui a gente começa a desenhar um raciocínio mais amplo do mercado, tá? Então, por hoje, era isso que eu queria passar. Essa relação entre o câmbio estrutural e os juros, e entre, quando a gente pega aqui o equilíbrio no mercado monetário, a produção e o aumento de juros ou a diminuição de juros. E também a gente precisa avaliar se a minha produção ela cai, certo? A gente vai ter o quê? Uma diminuição dos juros para tentar estimular a economia, enfim. E se a gente tem uma diminuição dos juros, a gente vai ter o quê? Uma desvalorização da taxa de câmbio, tá? Então, era isso que eu tinha para falar hoje. Na próxima aula nós vamos continuar aprofundando esse entendimento. Muito obrigado pela audiência.